Você pode não perceber agora, mas existe um movimento acontecendo ao seu redor, invisível, silencioso, espiritual. Hoje, especificamente hoje, você está sendo cercado por sinais. Algo dentro de você está inquieto. Talvez seja apenas uma sensação estranha, ou talvez seja um aviso claro. O título não é um exagero, há um alerta divino neste momento e ele precisa ser levado a sério. Não converse com essa pessoa hoje. E antes que você pense que isso é só paranoia ou superstição, escuta até o fim, porque o que eu vou te revelar aqui pode mudar completamente a forma como você entende os relacionamentos à sua volta. Vai muito além de evitar uma conversa. Tem a ver com proteção, com livramento, com discernimento espiritual e sim, com o destino. Hoje, Deus quer te alertar sobre uma armadilha emocional disfarçada de coincidência, um ciclo que pode ser reaberto, uma ferida que está prestes a ser tocada, uma presença que não é o que parece. Durante esse vídeo, você vai entender por que certas pessoas voltam, por que outras insistem, e por que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer resposta. E, principalmente, por que você precisa respeitar esse aviso divino agora. A verdade é que nem todas as conexões são abençoadas. Algumas são laços, outras são testes e outras ainda são iscas. E é sobre isso que vamos falar. Você já sentiu aquele impulso de responder uma mensagem que apareceu do nada? Aquele nome que brota na sua tela justo no dia em que você está emocionalmente vulnerável? Não é acaso. E isso não é só sobre ex-relacionamentos. Pode ser um parente, um amigo, alguém do trabalho, alguém que te conhece bem o bastante para saber onde te atingir ou onde te enfraquecer. Muitas vezes Deus nos separa de certas pessoas por amor, porque Ele enxerga o que a gente não vê. Ele vê intenções, vê o coração, Ele vê o que essa pessoa está dizendo quando você não está por perto. Ele vê as tramas que estão sendo construídas em silêncio. E mesmo assim, por carência, por saudade ou simplesmente por hábito, a gente insiste em abrir portas que Deus já fechou. Mas aqui está o ponto crucial. Quando Deus dá um livramento, o inimigo tenta transformar esse livramento em uma nova prisão. E sabe como ele faz isso? Usando exatamente aquilo que você ama, aquilo que você sente falta, aquilo que você ainda não curou. Hoje o alerta é claro. Essa pessoa que vai aparecer, ou já apareceu, pode estar trazendo uma energia que você não precisa mais carregar. Pode estar trazendo culpa, manipulação, drama, confusão, ou até um falso sentimento de resolução. Mas nem toda conversa traz paz. Algumas trazem atrasos, algumas trazem contaminação emocional. Algumas trazem portas espirituais que deveriam permanecer seladas. E não se trata de ódio, vingança ou orgulho. Se trata de obediência, de proteger o que Deus está construindo em você. Se trata de manter a sua energia limpa, seu coração firme, sua mente em paz. O inimigo não precisa de muito, ele só precisa de uma brecha. E muitas vezes a brecha é uma mensagem respondida. Você pode achar que é só uma conversa, mas uma conversa pode reacender algo que estava quase curado. Pode bagunçar suas emoções de novo. Pode reativar vícios emocionais. Pode fazer você regredir espiritualmente. Pode atrasar promessas que já estavam a caminho. Isso é muito mais sério do que parece. Pense comigo. Quantas vezes você já recomeçou algo que sabia que não deveria? Quantas vezes você ignorou o seu discernimento só porque a saudade falou mais alto? E no fim, o que você ganhou? Paz ou mais dor? Crescimento ou mais dependência? É sobre isso que o céu está te alertando hoje. E preste atenção, nem todo pedido de desculpa é arrependimento, nem toda saudade é amor. Às vezes é só ego ferido, às vezes é só a necessidade de ter controle sobre você de novo. Algumas pessoas não suportam te ver livre,
Elas não aguentam te ver em paz sem elas. E quando percebem que você finalmente está se reerguendo, tentam se infiltrar de novo, com palavras doces, com bom dia despretensioso, com nostalgia, com promessas vazias. Mas por trás disso, muitas vezes, há só manipulação. Você precisa discernir o espírito que está por trás da aproximação. Porque tem gente que se aproxima carregando um campo de batalha dentro de si. E quando você permite acesso, essa guerra se instala na sua vida. O que era calmo vira confusão. O que era claro vira dúvida. O que era leve fica pesado. E você nem entende por quê. Por isso, antes de responder, antes de aceitar aquele convite, antes de cair na armadilha emocional de um "vamos conversar", lembre-se desse vídeo. Deus está te dando um aviso. E avisos não são para serem ignorados. Aliás, se isso está te tocando de alguma forma, comenta aqui embaixo agora. Eu recebo esse alerta. Escreve isso nos comentários, não só como um sinal de que você entendeu, mas como um ato de concordância espiritual. Palavras têm poder. E quando você escreve isso, você está selando um posicionamento. Está dizendo, eu escolho obedecer. Eu escolho me proteger. Agora, eu sei que talvez você esteja pensando, mas e se essa pessoa tiver mudado? E se for Deus trazendo reconciliação? E essa é uma pergunta válida. Mas aqui vai uma chave importante. Deus não traz reconciliação através da dúvida, do medo ou da confusão. O que vem dele traz paz. Sempre. Se a simples ideia de retomar esse contato já te deixa ansioso, inquieto, dividido, é sinal de que há algo errado. Deus não fala pela força. Ele fala pela paz, pela clareza, pela firmeza no coração. Ele não joga com seus sentimentos. Ele não te manipula emocionalmente. Ele te ama e por isso ele te avisa. Você precisa entender que manter distância também é espiritual, que silêncio também é estratégia, que ignorar uma mensagem não é maldade, é maturidade. Quando você decide não conversar com quem Deus já tirou da sua vida, você está sendo obediente, está dizendo, Senhor, eu confio mais no teu plano do que na minha vontade. Isso é fé. E a fé, às vezes, exige renúncia. Exige que você suporte a saudade, que você fique firme diante da dúvida, que você resista ao impulso de voltar para o que te feriu. Deus vê o esforço, Ele conhece o seu coração e Ele recompensa a sua obediência. Mas ainda há mais a entender sobre isso, porque esse aviso divino não vem só por causa de uma pessoa específica. Às vezes, o que precisa ser evitado é um padrão, um ciclo, uma repetição. Às vezes, é você quem precisa mudar. Às vezes, é você quem precisa mudar o filtro com que enxerga os vínculos. Porque se você continua permitindo que os mesmos tipos de pessoas se aproximem, mesmo que com nomes diferentes, você não está aprendendo com os alertas divinos. Está repetindo padrões emocionais que te aprisionam num mesmo lugar, sem avanço, sem paz, sem propósito. Deus não quer que você viva em ciclos. Ele quer que você viva em processos com direção. E direção exige ruptura, escolha, corte. É preciso aceitar que há conexões que só existem porque você insiste. E insistir onde Deus já retirou a mão é pedir para ser ensinado pela dor. Há momentos em que Deus silencia uma voz na sua vida por misericórdia. E você, ao tentar ouvir de novo, está se colocando num território onde o espiritual se torna perigoso. Você precisa se perguntar, por que essa pessoa volta sempre quando eu estou vulnerável? Por que ela aparece quando finalmente estou me reerguendo? Por que eu me sinto tão confuso depois de conversar com ela? Isso não é coincidência. É ataque disfarçado de afeto. É estratégia espiritual. E se você não desenvolver discernimento, vai continuar confundindo carinho com prisão emocional. Tem gente que sabe exatamente como mexer com você.
E não é porque ela te conhece, é porque já te controlou antes. E controle não tem nada a ver com amor. Controle é apego, é ego, é medo de te ver livre. Tem pessoas que preferem te ver infeliz com elas do que feliz sem elas. E se você permitir, elas vão usar qualquer argumento, espiritual, emocional ou lógico, para justificar a presença delas na sua vida. Mas o Espírito Santo não se contradiz. Ele não te leva para frente e para trás ao mesmo tempo. Ele não faz curvas onde há um caminho reto. O problema é que, muitas vezes, a gente quer tanto acreditar que agora vai dar certo, que ignora tudo o que já deu errado antes. E isso é perigoso, porque é assim que o emocional sabota o espiritual. É assim que a alma atropela o discernimento. É assim que você começa a andar em círculos achando que está progredindo. Você precisa amadurecer sua fé a ponto de entender que dizer não também é um ato espiritual. Que fechar uma porta não é ser cruel, é ser obediente. Que evitar uma conversa pode ser exatamente o que Deus espera de você hoje. Nem tudo precisa ser resolvido com palavras. Algumas situações são resolvidas com distância, com silêncio, com firmeza. Isso não significa que você é frio. Significa que você está colocando limites. E limites são a linguagem do amor próprio, do respeito, da proteção espiritual. Deus quer te levar para lugares mais altos. Mas Ele sabe que não pode fazer isso enquanto você continua se arrastando por laços que te puxam para trás. Tem conexões que parecem inofensivas, mas sugam sua energia, seu foco, sua fé. São como âncoras disfarçadas de apoio. E é por isso que o céu está te alertando hoje. Essa conversa, especificamente hoje, não pode acontecer. Porque hoje, algo maior está em jogo. Hoje, há um realinhamento espiritual acontecendo. Hoje, há uma sensibilidade maior no ar. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que um simples oi pode desviar um propósito inteiro. E ele não vai usar armas óbvias. Vai usar pessoas. Pessoas com acesso emocional. Pessoas que têm chave de lugares dentro de você que você ainda não trancou. E se você já percebeu isso, mas ainda assim sente dificuldade de resistir, talvez o que você precise agora não seja mais confirmação, mas força. Força para obedecer. Força para se posicionar. Porque discernimento sem coragem é inútil. Você pode saber que precisa se afastar, mas se não tiver coragem de agir, vai continuar preso. É aqui que muitos caem. Acham que saber é o suficiente, que identificar o problema já resolve tudo. Mas não. Deus está te dando visão. Agora cabe a você tomar decisão. O céu te mostra o que está por trás, mas quem fecha a porta é você. E não pense que isso é simples. Vai doer sim. Vai mexer com suas emoções, vai te deixar em conflito interno, mas a dor da obediência sempre será menor do que o peso da consequência. E mais, a dor da obediência sempre vem seguida de recompensa, porque Deus honra quem escolhe o caminho mais difícil por amor a Ele. Nesse momento você pode estar sendo testado, não com tentações escancaradas, mas com sutilezas, com sentimentos camuflados, com possibilidades que parecem inofensivas. Mas não se engane, o mundo espiritual não brinca, e o inimigo é paciente. Ele observa, ele espera o momento exato em que sua guarda baixa, e é nesse instante que ele tenta entrar, com uma voz familiar, com uma lembrança, com uma saudade, com um só queria saber como você está. Mas o Espírito Santo já está te falando, não responda, não reabra, não volte, não converse. E se for preciso bloquear, bloqueie. Se for preciso desaparecer, desapareça. Não por orgulho, mas por proteção. Porque nem todo afastamento é abandono. Alguns são livramentos. E você precisa aceitar isso. É nesse ponto que o crescimento espiritual se consolida. Quando você começa a preferir a solidão à contaminação. Quando você entende que estar sozinho com Deus
É melhor do que estar acompanhado e distante dele. Quando você descobre que a sua paz vale mais do que qualquer resposta. E talvez, mais para frente, Deus até permita uma conversa, um reencontro, uma reconciliação. Mas não é hoje. Hoje, o céu está em movimento. E você precisa estar alinhado com esse movimento. Precisa respeitar o tempo de Deus. Porque Ele não trabalha baseado em carência. Ele trabalha com propósito. Você pode até sentir falta, mas essa falta vai passar. O que não passa é a paz de ter obedecido, de ter escolhido o que te cura e não o que te conforta momentaneamente, de ter fechado a porta com firmeza, mesmo com o coração tremendo. E isso não é frieza. Isso é maturidade espiritual. É saber que sentir não é sinônimo de agir, que emoção não é direção, e que o que te espera à frente vale mais do que o que está tentando te puxar de volta agora. E talvez o mais difícil nisso tudo seja lidar com o silêncio, porque quando você decide obedecer ao alerta de Deus e se afasta, não tem comemoração, não tem aplauso. Ninguém te manda uma mensagem dizendo parabéns, você resistiu. Pelo contrário, às vezes vem a dúvida, o medo de estar exagerando, a sensação de que você foi duro demais. E é exatamente aí que o inimigo tenta entrar de novo. Não pela voz da pessoa, mas pela sua própria consciência. Ele tenta te convencer de que você está sendo radical, de que poderia ser mais flexível, mais compreensivo. Mas presta atenção. Obediência parcial é desobediência. Não existe meio termo quando o céu já falou. Quando Deus te alerta, é para seguir por inteiro, não pela metade. Não é para responder só para ver o que é. Não é para manter a educação. Não é para não parecer rude. É para fechar a porta e fechar sem deixar frestas. Porque uma brecha é tudo o que o inimigo precisa para entrar com força total. Muita gente hoje está vivendo em confusão emocional porque subestimou uma conversa. Achou que dar ouvidos era um ato inofensivo, mas não é. Quando você dá ouvidos, você dá espaço. E quando dá espaço, você abre um território. E território aberto é lugar vulnerável. É terreno onde o inimigo planta o que quiser. Dúvida, insegurança, nostalgia, cansaço. Às vezes, nem é a pessoa em si que causa o estrago, mas o rastro espiritual que ela carrega. A energia, a carga, a bagagem. E quando você se conecta, mesmo que por poucos minutos, isso se transfere. É por isso que a vigilância precisa ser constante. Porque nem todo ataque vem com cara de ataque. Alguns vêm com cara de carinho, com voz calma, com discurso sensato, com aparência de cuidado, mas são serpentes. E serpentes não mordem logo de cara. Elas se aproximam devagar, se enrolam aos poucos, se aquecem com você, só depois apertam. E é nesse intervalo, entre o primeiro contato e o dano final, que você ainda tem escolha, ainda tem tempo, ainda pode se levantar, se proteger, se posicionar. O problema é que muitos só percebem depois de serem sugados, depois de já estarem emocionalmente drenados, depois de se sentirem pequenos, confusos, culpados, quebrados. E quando percebem, o estrago já foi feito. Mas você não precisa passar por isso de novo. Você não precisa repetir o ciclo. Você já sabe como essa história termina. Você já sentiu esse peso antes. Já perdeu noites de sono por causa disso. Já duvidou de si mesmo. Já se afastou de Deus por conta desse laço. Já se esqueceu de quem era, tentando manter alguém por perto. E hoje você tem a chance de fazer diferente. A decisão está nas suas mãos. Não é fácil, mas é simples. Deus não te chama para entender tudo. Ele te chama para confiar. E confiar é agir mesmo quando o coração ainda não entendeu. Confiar é dizer sim, Senhor, mesmo tremendo por dentro. Confiar é fechar a conversa antes mesmo dela começar, porque o discernimento já falou mais alto que a curiosidade. É aqui que o seu espírito precisa comandar sua alma,
Porque a alma vai gritar, vai querer conversar, vai tentar justificar, vai lembrar dos momentos bons, vai imaginar cenários de reconciliação. Mas o espírito, alinhado com Deus, vai dizer: não agora, não hoje, não desse jeito. E quando você obedece ao espírito, algo poderoso acontece. Sua autoridade espiritual se fortalece. Você começa a perceber que não está mais vulnerável como antes, que sua alma não é mais levada de um lado para o outro, que suas emoções não te controlam mais. E o inimigo percebe isso e recua, porque ele sabe que não consegue manipular quem já está alinhado com o céu. Mas para chegar nesse ponto, você precisa atravessar a fase da resistência. E essa fase dói, porque ela vem com tentação, com gatilhos, com memórias, com mensagens inesperadas. Vem com tudo aquilo que te enfraquecia antes. É como se o inimigo dissesse: será que você mudou mesmo? Será que você vai resistir dessa vez? E você precisa responder com atitude, não com palavras. Não se responde ao inferno com explicações. Se responde com posicionamento. Você pode até não se sentir forte, mas cada vez que obedece, você fica mais forte. Cada vez que diz não, sua alma se alinha mais ao espírito. Cada vez que ignora o que te distraía, sua visão fica mais clara. E quanto mais clara a visão, mais fácil é reconhecer os lobos com pele de ovelha. Porque é exatamente isso que muitas dessas conexões são: armadilhas disfarçadas de cuidado, prisões emocionais disfarçadas de laços profundos. E você só percebe isso quando começa a viver em paz de verdade. Aí você entende: o que parecia amor era dependência. O que parecia conexão era controle. O que parecia presença era peso. E a verdade, por mais dura que seja, precisa ser dita. Tem gente que só te procura para garantir que você ainda não se libertou. Não é porque te ama, é porque não quer te perder como objeto emocional. E se você continuar respondendo, estará alimentando isso. Estará dizendo com atitudes que ainda está disponível para ser usado emocionalmente. Mas você não está mais nesse lugar. Deus está te tirando desse ciclo. Está te levando para um tempo de cura real, profunda, duradoura. E esse tempo exige que você pare de negociar com o que Ele já mandou você abandonar. Não se negocia com o passado. Não se ajusta o que já foi condenado pelo céu. Não se tenta reabilitar o que Deus mandou enterrar. E talvez agora você esteja lembrando de alguém específico, uma pessoa, um nome, uma mensagem, um contato. Isso não é à toa. O Espírito Santo está te trazendo clareza. Ele está dizendo: é disso que eu estou falando. E nesse momento, o mais importante não é como a pessoa vai reagir, é como você vai se posicionar. Porque a sua libertação não depende da compreensão do outro, depende da sua obediência, depende de você dizer chega, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo de parecer radical. Porque entre parecer radical para os outros e ser incoerente diante de Deus, a escolha já deveria estar feita. Você precisa se lembrar de quem você está se tornando, de onde Deus está te levando, das promessas que estão em andamento. Cada desvio tem um custo, e às vezes o custo de uma conversa é perder um avanço que você levou meses para conquistar. Será que vale a pena? Olhe ao seu redor, perceba o que Deus já restaurou na sua vida desde que essa pessoa saiu. Perceba a leveza que voltou, o foco que se reergueu, a fé que cresceu. Tudo isso está em risco se você voltar por impulso, e é por isso que o alerta hoje é tão específico. É por isso que o céu está gritando para você ouvir. Não converse com essa pessoa hoje. E mais do que isso, não pense que essa conversa vai acontecer no seu tempo. Ela simplesmente não pode acontecer agora. E talvez nunca. Você precisa entender que esse momento não é qualquer momento. Tem algo se movendo no céu em seu favor, e exatamente por isso o inferno está agitado. O inimigo não se incomoda com quem está parado, ele se incomoda com quem está avançando.
com quem está vencendo internamente batalhas que ninguém vê, com quem está começando a se enxergar como Deus enxerga. E é por isso que ele tenta usar pessoas como distração. Ele não quer apenas te ferir de novo. Ele quer interromper seu processo de cura. Mas você não está mais no mesmo ponto de antes. Você não é mais aquela versão frágil que aceitava migalhas emocionais. Você está sendo treinado por Deus. Está sendo curado por dentro. Está aprendendo a colocar limites. E o céu inteiro está investido em você. A última coisa que você precisa agora é voltar a andar em círculos com quem só sabe te levar para o chão. Tem uma promessa te esperando. Um destino com o seu nome. Uma nova fase que já começou, mesmo que você ainda não tenha percebido. Deus já está abrindo portas, já está limpando caminhos, já está afastando pessoas, algumas de forma suave, outras de forma abrupta, mas todas por um motivo. Você precisa estar leve para voar. E voo nenhum é possível quando você ainda está amarrado a quem não tem mais lugar na sua rota. Esse é o momento de romper, não de remendar. O que passou, passou. O que doeu, doeu. Agora é hora de decidir quem você vai ser daqui para frente. Você vai ser alguém que responde por carência? Ou alguém que obedece por fé? Vai ser alguém que volta para o que conforta? Ou alguém que avança para o que transforma? Porque não dá para carregar as duas versões de você ao mesmo tempo. Uma precisa morrer para a outra nascer. E talvez esse seja um dos maiores testes espirituais da sua vida. Não um teste de força, mas de foco, de consistência, de identidade. Um teste para saber se você está mesmo pronto para o que pediu. Porque Deus não coloca promessas em mãos inconstantes. Ele não entrega novas fases a quem ainda não fechou ciclos antigos. Ele espera firmeza. E firmeza se prova no silêncio, na obediência, no não dito, quando tudo dentro de você quer dizer sim. Então aqui vai um conselho com peso de verdade espiritual. Antes de responder alguém, pergunte ao céu. Antes de ceder a um impulso, consulte sua paz. Antes de dar espaço para qualquer presença, avalie o preço que isso pode cobrar da sua alma. Porque tudo tem custo, e às vezes o custo de uma conversa é a sua estabilidade espiritual. E me escuta bem agora, não é tarde para mudar. Mesmo que você já tenha respondido, mesmo que já tenha cedido, ainda há tempo de corrigir. Deus não exige perfeição, mas exige retorno. Ele quer que você volte para o centro da vontade dele. Que você realinhe sua rota, que você feche o que precisa ser fechado, de vez. E nesse momento, enquanto você ouve isso, pode parecer que tudo está confuso, que o certo e o errado se misturam. Mas quando você ora, quando você silencia e escuta a voz de Deus, tudo clareia. Ele não é Deus de confusão, ele é Deus de direção. E ele está te dizendo, segue, eu cuido do que ficou para trás. Então segue, mesmo com saudade, mesmo sem resposta, mesmo com dúvidas, porque a fé não se baseia no que você sente. A fé se baseia no que Deus já falou. E ele já falou, essa pessoa não pode mais ter acesso ao seu coração. Aliás, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Qual cidade? Escreve aqui nos comentários. Quero saber de onde essa mensagem está alcançando corações. É impressionante como uma palavra pode atravessar estados, fronteiras, distâncias e tocar exatamente onde precisa. Não é coincidência, é direção divina. E já aproveita para comentar aqui também se isso fez sentido para você. Mas comenta com consciência, com intenção, com posicionamento. Porque quando você declara publicamente que entendeu o alerta de Deus, você está selando isso no mundo espiritual. Você está dizendo, eu não volto, eu não respondo, eu não negocio mais minha paz. Porque agora é o fim de uma era e o começo de outra. É o fim da instabilidade emocional, da dúvida constante,
da prisão disfarçada de carinho, do contato que drena, do laço que sufoca. É o fim da espera por alguém que nunca vai ser quem Deus quer para você, e é o começo da sua liberdade, da sua clareza, da sua autoridade espiritual. Você não precisa mais andar de cabeça baixa, tentando entender por que tudo se repete. Não se repete mais. A partir de agora, você quebra esse ciclo. Você levanta a cabeça, fecha as portas certas, abre espaço para o novo de Deus e segue, porque o que está vindo é maior do que tudo que você já deixou. Hoje você não apenas evitou uma conversa, você fez um pacto com o céu, um acordo com sua paz, uma aliança com o seu propósito, e que fique claro, para quem quiser saber, quem perdeu o acesso à sua vida não perdeu por acaso. Perdeu porque você finalmente entendeu o seu valor. E quem realmente foi enviado por Deus não volta com dúvida, volta com verdade, não volta para confundir, volta para somar, não volta quando quer, volta no tempo certo. Enquanto isso, você se guarda, você se cura e você se posiciona, fim de linha para distração. Agora só avança quem tem propósito.